vamos lá, vamos ver o conteúdo agora. Como é que deve ser o conteúdo? Conteúdo, a gente talvez seja o que mais vai se aproximar do que do conteúdo que a gente precisa planejar durante uma aula presencial. Então, a gente precisa fazer aqui 3 perguntas. Primeiro, o que será ensinado? E o que será ensinado, talvez a gente precise levar em consideração. Esse conteúdo é um conteúdo prático? Esse conteúdo é um conteúdo só teórico? Ou esse conteúdo é um conteúdo misto, prático e teórico? Se o conteúdo for prático, a gente já pode imaginar, conteúdo prático não dá para fazer através de videoaulas. Não dá para o aluno, talvez, executar a prática, mas dá para demonstrar. Então, no conteúdo prático, você pode demonstrar como a prática vai ser realizada, dar todas as instruções de como será realizada aquela atividade prática, e durante o encontro presencial, os alunos irão, de fato, executar. Isso talvez nos dê a oportunidade de dividir a turma em turmas menores que caibam nos nossos laboratórios, por exemplo. Então, eles vão assistir toda a parte teórica através de uma videoaula, e no retorno, metade da turma assiste num horário ou num dia, outra metade assiste no outro dia ou num outro horário, ou executa a parte prática. E a parte teórica? A parte teórica vai mudar alguma coisa do que a gente já faz do presencial? Vai mudar principalmente a questão da dinâmica que eu falei anteriormente. Então, conteúdo teórico, apesar de ser uma explanação, apesar de ser uma exposição de todo o conteúdo, ele precisa ser um pouco mais dinâmico, com alternância entre uma parte expositiva, entre uma parte mais aplicada, entre talvez um exercício. Então, talvez isso seja uma das grandes diferenças de um conteúdo eminentemente prático. E um conteúdo prático com teórico, a gente faz um misto do que a gente viu anteriormente. Então, precisa ser feita uma demonstração, uma execução no momento presencial, e a parte teórica também pode ser feita através de videoaulas. Então, essa talvez seja a primeira pergunta que a gente precisa entender com relação ao conteúdo. O que será ensinado? Conteúdo prático, teórico ou misto? Conteúdo prático com conteúdo teórico. A segunda pergunta com relação ao conteúdo é para quem será ensinado. Então, o conteúdo será ensinado para estudantes? Se o conteúdo for ensinado para estudantes, você imagine que a gente tem uma certa dificuldade para ministrar aula para estudantes que estão presencialmente e que muitas vezes não tem tanto interesse quando aquilo talvez se afasta do que ele pensa para a profissão dele. Então, quando um aluno ele está frequentando uma disciplina que é totalmente contrária, ou muito distante dos interesses dele, aquele aluno normalmente é um aluno mais desinteressado. Então, você imagine a gente fazer uma aula onde a gente não está vendo o aluno, onde a gente tem que prender esse aluno. Então, o que será ensinado também tem que ser completamente adaptado para que aquilo se torne interessante. Então, talvez uma das grandes diferenças que a gente precisa levar em consideração com relação ao conteúdo é o conteúdo ele precisa fazer sentido para a profissão que o aluno vai ter, para a atividade que o aluno vai ter quando se tornar um profissional. Se o conteúdo for um conteúdo para professores, será que o conteúdo que vai ser ensinado vai ser diferente? Com certeza. O que nós vamos ver aqui, por exemplo, nós estamos fazendo um treinamento e vocês estão interessados em como gravar uma videoaula, como fazer uma aula, como editar uma aula. Então, se eu ficasse só nesse conteúdo teórico, muito provavelmente vocês não teriam interesse. Então, a gente precisa, para um treinamento, ou para uma aula, para um professor, principalmente através de uma videoaula, a gente precisa mostrar as especificidades. Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre equipamentos. Eu vou falar, esse equipamento presta para isso, esse equipamento é bom para isso, esse equipamento é ideal para isso. Isso é opcional, mas ajudaria nessas situações. Então, o professor, que é quem vai executar, ele precisa dos detalhes. E se o conteúdo for para uma equipe técnica, for, por exemplo, para a equipe de farmacêuticos do UOL, a gente vai dar um treinamento para a equipe de farmacêuticos do UOL, nós precisaríamos levar em consideração a prática. Como é que isso vai ser feito na prática, né? Então, talvez incluir nisso um profissional habilitado, um profissional que já esteja dentro da prática, não tem apenas o conteúdo teórico. Então,
Para os estudantes, a gente tem que pensar na formação. Para os professores, a gente tem que pensar no detalhamento e nas especificidades. E se o conteúdo for para uma equipe técnica, a gente tem que pensar na execução, na prática propriamente dita. E quanto aos conteúdos, precisamos fazer mais uma pergunta. Quais materiais serão necessários para apresentar as aulas? Então, quando a gente vai para uma sala de aula, muitas vezes, com o que é que a gente se preocupa? Com nossa apresentação, com o nosso PowerPoint. Mas para um aluno que está assistindo a videoaula, ele muitas vezes vai precisar de outros materiais que o professor vai precisar se preocupar em disponibilizar. E o professor vai muitas vezes precisar disponibilizar, por exemplo, links. Então vai disponibilizar links por quê? Porque o aluno está assistindo a aula e ele está com o computador na mão. Diferentemente de uma aula presencial, onde ele está assistindo a apresentação e ele pode anotar no caderno, mas dificilmente ele vai acessar um determinado site ou uma determinada ferramenta durante a apresentação. Aqui é extremamente adequado que ele acesse os links que o professor disponibilizou. Então vamos imaginar que o professor está dando uma aula sobre risco cardiovascular e ele disponibilizou um link de uma calculadora para risco cardiovascular. Ele disse, pessoal, acessem esse link para a gente usar a calculadora. Quais são os parâmetros, quais são os resultados, como nós interpretamos esses resultados. Então os links eles precisam ser pensados para complementar muitas vezes o conteúdo que o professor está disponibilizando. Assim como, por exemplo, se houver áudios complementares. Recentemente a gente publicou um podcast, né, do Posologia, do nosso projeto, onde o professor Randy abordou o tratamento da osteoporose. E a ideia da gravação desses podcasts, desde o início, foi que eles servissem como material complementar para o aluno, onde a gente pudesse abordar de uma forma mais enfática os conteúdos que nos interessam durante a aula presencial e que o aluno pudesse complementar com os detalhes, pudesse complementar com aquilo que talvez tomasse um pouco mais de tempo da gente durante a aula presencial, através de um outro material. A gente poderia utilizar outros materiais feitos por outras pessoas? Poderia. Mas a gente preferiu fazer o nosso próprio material para que a gente pudesse ter um pouco mais de controle sobre o conteúdo, sobre a veracidade, sobre o quão importante era a delimitação daquele conteúdo para o aluno. Disponibilizar também as próprias apresentações, ou um livro em PDF, ou uma apostila em PDF, os slides da apresentação. Se houver necessidade de impressos, né? Hoje eu acho que a gente usa muito pouco impresso, mas se houver necessidade, também disponibilizar os impressos e compartilhar arquivos antes da aula. Muitas vezes a gente vai fazer, por exemplo, uma sala de aula invertida, a gente precisa aplicar o conhecimento de algo que o aluno precisa se apropriar antes. Então, disponibilizar ou videoaulas, ou um livro, ou disponibilizar um artigo para o aluno poder estudar antes, também é importante. Então, talvez aí a gente já tenha uma certa adaptação do professor, que é um professor presencial, do professor online. Então, o professor tem que pensar em várias disponibilizações, né, vários materiais que precisam ser disponibilizados, né? Então, são 3 perguntas que a gente precisa fazer com relação ao conteúdo. É o que será ensinado, se é um conteúdo prático, teórico ou misto, prático e teórico. Para quem será ensinado, se serão para estudantes, para professores, para um corpo técnico. E quais materiais serão necessários apresentar. E aí a gente pensa em todos esses materiais aqui que podem servir como materiais úteis para o aluno consultar e para o aluno usar durante as aulas.